Enquanto elas sofrem trabalho de parto, o milionário a surpreende com um pedido de casamento. A tempestade rugia lá fora, como um monstro enfurecido. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando o interior do hospital. O cheiro de antisepsia misturava-se ao pânico no ar e era impossível não sentir a agitação. Clara estava deitada na cama, a dor das contrações se intensificando, seu corpo se contorcendo em um caos de dor e expectativa. Cada onda a atingia como uma onda forte do mar, fazendo seu coração acelerar enquanto ela tentava se manter firme. No meio dessa tormenta interna e externa, uma figura imponente surgiu na porta. Alan, o milionário excêntrico, com um sorriso sedutor e olhar cativante, parecia deslocado naquelas paredes frias. Ele sempre teve tudo, e agora ali estava ele, bem na frente de Clara, em um momento que deveria ser de dor e luta, mas que de repente se tornava surreal. Ele segurava um pequeno caixinha com um brilho de mistério. Clara, eu preciso. Clara respirou fundo, seu foco se perdendo entre a realidade do parto e a imagem de Alan. Mas ele estava ali, sua presença quase um abrigo no meio do furacão que era sua vida. Aguente firme, eu vou te surpreender. Ele insistiu, a excitação na voz contrastando com a agonia dela. Ele se agachou ao lado da cama. O coração de Clara disparou de forma inesperada. Clara, eu quero que você seja minha esposa. O pedido ecoou pela sala como o estrondo de um trovão. O que ele estava dizendo? A tempestade aumentava do lado de fora, mas dentro dela, uma nova tempestade começava a se formar. Aceitar um pedido de casamento de um homem como Alan, um mundo de segredos e traições estava por trás dele, e ela sentia um nó na garganta. Você não pode estar sério. O medo tomou conta, um frio repentino a envolveu. Afinal, Alan não era apenas um bilionário, ele era um enigma. Dizia-se que sua fortuna escondia mágoas, e que o passado da sua família era um labirinto de intrigas. E o que Clara, uma mulher comum, teria a ver com tudo isso? Mas, ao mesmo tempo, o olhar dele era intenso, um desejo ardente que a fazia questionar se era só uma troféu em suas mãos. Enquanto a dor das contrações crescendo, seu coração também se apertava. O que isso significava? Aceitar seu amor significava colocar seu futuro e o do filho em perigo? Cada momento se arrastava, com uma dúvida dolorosa cravada em seu peito. O que havia por trás do brilho daquele anel de noivado? O que ele realmente queria dela? Será que ela poderia confiar nele? Era uma tempestade, um duelo entre o amor e o medo, entre a esperança e a dúvida. Clara sentiu o pequeno ser dentro de si se mover, como se também estivesse dependendo de sua decisão. Tudo girava. O que ela realmente desejava? E, em meio à dor, ela percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas um pedido de casamento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava ali, a respiração entrecortada, perdida entre a dor e a confusão. Alan a encarava com aquele olhar intenso. Um pedido de casamento estava prestes a mudar suas vidas para sempre. Mas, enquanto o momento parecia equilibrar-se entre amor e medo, o alarme. Clara! Alan gritou, a expressão no rosto mudando de euforia para preocupação. O que está acontecendo? Eu não sei, ela conseguiu murmurar, a dor se tornando quase insuportável. Mas tudo ficou em segundo plano quando uma equipe médica correu em direção à cama, rostos sérios e apressados.
Sussurros de emergência e complicações ecoavam enquanto eles se moviam, e Clara sentia que estava perdendo o controle da situação. O chão tremeu sob ela, e, como que num instante de pesadelo, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, com um olhar determinado e uma presença que gerava tensão no ar. Clara reconheceu imediatamente aquela figura. Era Clara mesmo. Mas quem era essa mulher? Uma sósia, uma imitação perfeita, com o mesmo cabelo, o mesmo olhar, mas um sorriso sombrio. Você precisa saber a verdade, Clara. O mundo ao redor congelou. O coração de Alan parou, e a equipe médica hesitou, confusa. O que está acontecendo? Quem é você? Clara gritou, seu estado de choque transformando-se em uma mistura de pura adrenalina e horror. Eu sou você, mas do futuro. A mulher respondeu, sua voz carregada de urgência. E tenho pouco tempo. O que você pensa ser amor pode se tornar uma prisão. Eu sou o que você se tornará se não tomar cuidado. Clara sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. A dor do parto desapareceu, ofuscada pela revelação chocante. A mulher continuou, Alan não é quem você pensa que é. Ele tem um segredo que pode destruir tudo. Você precisa acreditar em mim. O sussurro de uma verdade devastadora, ecoando no fundo da mente de Clara, começou a ressoar com força. Uma luz apagada pela neblina de suas emoções. Mas, qual segredo? O que Alan havia escondido? A equipe médica, agora em estado de alerta, tentava acalmar o tumulto. Alan estava paralisado, a expressão de confusão misturando-se com uma faísca de medo. Clara, quem é ela? Ele exigiu, seu tom ressoando pela sala. Eu sou você. A escolha que você precisa fazer agora vai definir tudo. Se você não agir, você perderá mais do que imagina. As palavras dela eram como ondas, quebrando contra um muro de incerteza. E então, algo incrível ocorreu. Um novo alerta soou, mas não era apenas um apito. Era um monitor cardíaco, e mostrava que o coração de Clara estava começando a falhar. O desespero tomou conta. O médico gritou ordens, o ambiente se tornou uma correria. Mas, em meio ao caos, Clara olhou diretamente nos olhos de Alan. O pedido de casamento agora pesava como um fardo. A dor e a dúvida se misturavam, como tempestades dentro dela. Alan? Você? Você tem algo a me dizer? O olhar dele desviou, e por um breve instante, Clara teve a impressão de que ele hesitou. A verdade estava pairando no ar, e no momento de clímax, a mulher do futuro se aproximou mais, insistindo. Você precisa saber antes que seja tarde demais. O futuro está em suas mãos. E assim, enquanto a tempestade rugia do lado de fora, Clara se viu em um novo furacão de emoções e decisões. A vida da criança, seu amor por Alan, e os segredos que podiam acabar com tudo estavam prestes a ser revelados. E diante do desconhecido, Clara percebeu que a verdadeira luta havia apenas começado. O coração de Clara parecia querer sair do peito enquanto ela olhava nos olhos de Alan. O caos ao redor dela era quase palpável, mas seu foco estava na mulher enigmática que se afirmava ser ela mesma. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Qual é o segredo que você menciona? A voz de Clara tremia, mas dentro dela, uma dor intensa se misturava a deter. A figura enigmática respirou fundo, como se preparasse para revelar um mistério mortal. Alan não é quem você pensa que é, e você precisa saber que ele não só tem um segredo, mas que também está ligado ao que aconteceu com seu passado. As palavras dela eram como uma bomba prestes a explodir. Clara olhou para Alan, sua presença tão confusa e intensa agora. O que você sabe sobre mim que eu não sei? Ela questionou, sua voz quase um sussurro, o medo crescendo como uma sombra. Alan a encarou, a expressão dele mudando lentamente para uma máscara de dor. Clara, espera, eu posso explicar. Mas Clara estava tão perdida. A urgência do momento a consumia. O que aconteceu com meu passado? O que você sabe sobre minha família?
A mulher do futuro piscou, claramente irritada. Eles estão em perigo, Clara. Você precisa descobrir a verdade. O que está escondido pode não só mudar você, mas afetar seu filho. As luzes pareciam piscar, e Clara sentiu o chão tremer sob ela. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela estava prestes a implorar quando a equipe médica a interrompeu novamente, tentando estabilizá-la. A tensão cresceu, e o monitor cardíaco começou a apitar freneticamente. O som ecoava como um alarme dentro de sua cabeça. Clara olhou para Alan, que agora estava se movendo inquieto, a preocupação estampada no rosto. Calma, Clara. Tudo vai ficar bem. Mas enquanto ele tentava acalmá-la, a mulher do futuro cortou-o. Você está jogando com a vida dela, Alan. Com a vida do bebê. O clima na sala tornou-se elétrico, e a atmosfera mudou, como se todos estivessem segurando a respiração. Justamente nesse instante, um barulho ensurdecedor irrompeu de um dos aparelhos médicos. Havia algo muito mais sério acontecendo. As portas do quarto se abriram com estrondo e um médico entrou, a expressão de pânico nos olhos. Precisamos agir. O monitor cardíaco está perdendo a vitalidade dela. Não, Clara, Alan gritou, o desespero transparecendo em sua voz. Em meio a toda a agitação, exausta e confusa, Clara sentiu uma dor pulsante, não só física, mas emocional, como se a verdade estivesse tentando se abrir caminho em sua mente. Você precisa confiar em mim, Clara. Ele não é o homem que você acha que é. Ele fez um acordo com meu passado. As palavras da mulher ecoaram em sua mente e o quarto parecia girar. Um pacto? O que isso significava? O olhar de Alan se tornava cada vez mais sombrio. Você não entende, Clara. Tudo fez parte de um plano que agora pode custar suas vidas. Havia algo em sua expressão, um medo que ela nunca havia visto antes. E num instante de clareza, tudo o que Clara acreditava, tudo o que amava, se desfez diante dela. Ele era mais do que apenas um bilionário com um pedido de casamento. Ele estava ligado a algo obscuro que nem mesmo ela conhecia. A vida dela, a vida do bebê, tudo estava em perigo. A equipe corria, mas a sala parecia parar, enquanto a tempestade ainda rugia do lado de fora. E Clara, em uma batalha interna de dor e revelação, se perguntou o que mais ela teria que perder antes que tudo isso terminasse. Um estrondo certeiro da janela quebrou sua concentração, e algo, ou alguém, estava prestes a entrar no jogo de uma vez por todas. O coração de Clara parecia querer sair do peito enquanto olhava nos olhos de Alan. O caos ao redor dela era quase palpável, mas seu foco estava na mulher enigmática que se afirmava ser ela mesma. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Qual é o segredo que você menciona? A voz de Clara tremia, mas dentro dela, uma dor intensa se misturava à determinação. A figura enigmática respirou fundo, como se preparasse para revelar um mistério mortal. Clara olhou para Alan, sua presença tão confusa e intensa agora. O que você sabe sobre mim que eu não sei? Ela questionou, sua voz quase um sussurro, o medo crescendo como uma sombra. Alan a encarou, a expressão dele mudando lentamente para uma máscara de dor. Clara, espera. Eu posso explicar. Mas Clara estava tão perdida. A urgência do momento a consumia. O que aconteceu com meu passado? O que você sabe sobre minha família? A mulher do futuro piscou, claramente irritada. Eles estão em perigo, Clara. Você precisa descobrir a verdade. O que está escondido pode não só mudar você, mas afetar seu filho. As luzes pareciam piscar e Clara sentiu o chão tremer sob ela. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela estava prestes a implorar quando a equipe médica a interrompeu novamente, tentando estabilizá-la. A tensão cresceu e o monitor cardíaco começou a apitar freneticamente. O som ecoava como um alarme dentro de sua cabeça. Clara olhou para Alan, que agora estava se movendo inquieto, a preocupação estampada no rosto. Calma, Clara, tudo vai ficar bem. Mas enquanto ele tentava acalmá-la,
A mulher do futuro cortou-o. Você está jogando com a vida dela, Alan. Com a vida do bebê. O clima na sala tornou-se elétrico e a atmosfera mudou, como se todos estivessem segurando a respiração. Justamente nesse instante, um barulho ensurdecedor irrompeu de um dos aparelhos médicos. Havia algo muito mais sério acontecendo. As portas do quarto se abriram com um estrondo e um médico entrou, a expressão de pânico nos olhos. Precisamos agir. O monitor cardíaco está perdendo a vitalidade dela. Não, Clara! Alan gritou, o desespero transparecendo em sua voz. Em meio a toda a agitação, exausta e confusa, Clara sentiu uma dor pulsante, não só física, mas emocional, como se a verdade estivesse tentando se abrir caminho em sua mente. Você precisa confiar em mim, Clara. Ele não é o homem que você pensa que é. Ele fez um acordo com o meu passado. As palavras da mulher ecoaram em sua mente e o quarto parecia girar. Um pacto? O que isso significava? O olhar de Alan se tornava cada vez mais sombrio. Você não entende, Clara. Tudo fez parte de um plano que agora pode custar suas vidas. Havia algo em sua expressão, um medo que ela nunca havia visto antes. E num instante de clareza, tudo o que Clara acreditava, tudo o que amava, se desfez diante dela. Ele era mais do que apenas um bilionário com um pedido de casamento. Ele estava ligado a algo obscuro que nem mesmo ela conhecia. A vida dela, a vida do bebê, tudo estava em perigo. E então, do nada, um estrondo profundo reverberou na parede do hospital, como se algo estivesse batendo do lado de fora. A equipe médica parou, virando-se para a porta em estado de alerta. Clara sentiu um frio na espinha. O que foi isso? Alan perguntou, sua voz carregada de apreensão. E quase como se respondesse à sua pergunta, as luzes no hospital começaram a piscar. O monitor cardíaco apitou mais uma vez, e o chão parecia tremer sob ela. Clara, fique calma! Alan gritou, mas bem no fundo, ele também estava perdendo o controle. Então um homem entrou correndo, com um ar de urgência. Clara não o reconheceu, mas a expressão dele era de puro desespero. Precisamos sair, agora! Ele alcançou a mulher do futuro e seus olhos se arregalaram. Você está aqui? O plano precisa ser alterado. Eles estão vindo. Os rostos na sala se contorceram de confusão. O que ele queria dizer com eles? Alan ficou paralisado, os olhos fixos na mulher que alegava ser o seu futuro. Você acha que pode sair assim, Clara? Eles não vão parar por nada. O pânico dominou a sala. As palavras do estranho pairaram no ar como uma sombra. Clara começou a se perguntar se desde o início ela estava em uma teia intrincada de mentiras. Quem realmente era Alan e o que seu passado lhe reservava? O que ela realmente sabia sobre ele e sobre si mesma? Nesse instante, o monitor cardíaco começou a apitar, um som agudo e ameaçador. Mas Clara, perdida em meio à confusão, tinha uma pergunta maior em mente. Quem eram eles? O que estava prestes a acontecer? E a maior dúvida de todas, ela ainda estava segura ali ou os segredos estavam prestes a consumir não apenas a sua vida, mas a do seu filho também? O coração de Clara parecia querer sair do peito, enquanto olhava nos olhos de Alan. O caos ao redor dela era quase palpável, mas seu foco estava na mulher enigmática que se afirmava ser ela mesma. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Qual é o segredo que você menciona? A voz de Clara tremia, mas dentro dela uma dor intensa se misturava à determinação. A figura enigmática respirou fundo, como se preparasse para revelar um mistério mortal. Alan não é quem você pensa que é, e você precisa saber que ele não só tem um segredo, mas que também está ligado ao que aconteceu com seu passado. As palavras dela eram como uma. Clara olhou para Alan, sua presença tão confusa e intensa agora. O que você sabe sobre mim que eu não sei? Ela questionou, sua voz quase um sussurro, o medo crescendo como uma sombra. Alan a encarou,
e a expressão dele mudava lentamente para uma máscara de dor. Clara, espera, eu posso explicar. Mas Clara estava tão perdida. A urgência do momento a consumia. O que aconteceu com meu passado? O que você sabe sobre minha família? A mulher do futuro piscou, claramente irritada. Eles estão em perigo, Clara. Você precisa descobrir a verdade. O que está escondido pode não só mudar você, mas afetar seu filho. As luzes pareciam piscar e Clara sentiu o chão tremer sob ela. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela estava prestes a implorar quando a equipe médica a interrompeu novamente, tentando estabilizá-la. A tensão cresceu e o monitor cardíaco começou a apitar freneticamente. O som ecoava como um alarme dentro de sua cabeça. Clara olhou para Alan, que agora estava se movendo inquieto, a preocupação estampada no rosto. Calma, Clara, tudo vai ficar bem. Mas enquanto ele tentava acalmá-la, a mulher do futuro cortou-o. Você está jogando com a vida dela, Alan. Com a vida do bebê. O clima na sala tornou-se elétrico, e a atmosfera mudou, como se todos estivessem segurando a respiração. Justamente nesse instante, um barulho ensurdecedor irrompeu de um dos aparelhos médicos. Havia algo muito mais sério acontecendo. As portas do quarto se abriram com um estrondo, e um médico entrou, a expressão de pânico nos olhos. Precisamos agir. O monitor cardíaco está perdendo a vitalidade dela. Não, Clara! Alan gritou, o desespero transparecendo em sua voz. Em meio a toda a agitação, exausta e confusa, Clara sentiu uma dor pulsante, não só física, mas emocional, como se a verdade estivesse tentando se abrir caminho em sua mente. Você precisa confiar em mim, Clara. Ele não é o homem que você pensa que é. Ele fez um acordo com o meu passado. As palavras da mulher ecoaram em sua mente e o quarto parecia girar. Um pacto? O que isso significava? O olhar de Alan se tornava cada vez mais sombrio. Você não entende, Clara. Tudo fez parte de um plano. Um plano que agora pode custar suas vidas. Havia algo em sua expressão. Um medo que ela nunca havia visto antes. De repente, um som explosivo ecoou do lado de fora, e uma onda de choque os atingiu. O vidro da janela estourou. As cápsulas de vida e monitoramento caíram em desordem, enquanto uma sombra gigantesca cobria a sala. Clara, em um momento de pura adrenalina, virou a cabeça na direção da entrada. Um homem apareceu, envolto em uma neblina de fumaça e destroços. Eles estão aqui, ele gritou, seus olhos arregalados. Se não fugirem agora, perderão tudo. A sala parou em um silêncio aterrorizado. A equipe médica ficou paralisada, enquanto Alan andava para frente e para trás, sua expressão uma mistura de confusão e pânico absoluto. Mas então Clara notou algo no rosto do homem. Era um traço, o mesmo traço que ela viu em fotos antigas da sua família. Um reconhecimento instantâneo, como uma luz se acendendo em sua mente. Quem é você? Clara sussurrou, o medo tomando conta, enquanto Alan e a mulher do futuro trocavam olhares nervosos. Sou seu irmão, Clara, ele declarou, a voz tremendo. E tudo o que você pensou saber foi uma mentira. Eles estão atrás de nós porque eu tenho algo que eles querem. Os lábios de Clara se separaram em choque. Um irmão? Seria possível? Uma parte de seu passado que ela nunca soube. E que segredo horrível estava se desenrolando. As luzes do hospital tremiam e o monitor cardíaco apitava em um ritmo descontrolado. Clara não sabia a quem mais confiar. A mulher que se dizia seu eu futuro, o homem que afirmava ser seu irmão, e Alan, o milionário que parecia emaranhado em tudo isso. O verdadeiro significado das palavras da mulher ecoou em sua mente, como um eco ensurdecedor. Você está em perigo, e a vida do seu filho depende de sua escolha agora. Clara teve certeza de que o pesadelo estava apenas começando.
O que mais estaria escondido? Quem realmente eram aqueles que a ameaçavam? O caos estava prestes a desmoronar suas vidas, e ela precisava decidir rapidamente. Seguir os novos laços desconhecidos ou se agarrar ao amor tumultuado que parecia um abismo sob seus pés. A nuvem de incerteza tornava-se mais densa, e Clara percebeu que a batalha por sua vida e a do seu filho estava apenas começando. E entre revelações e desespero, ela se perguntava: meu futuro será mais sombrio do que eu já temia? O coração de Clara parecia querer sair do peito enquanto olhava nos olhos de Alan. O caos ao redor dela era quase palpável, mas seu foco estava na mulher enigmática que se afirmava ser ela mesma. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. Qual é o segredo que você menciona? A voz de Clara tremia, mas dentro dela uma dor intensa se misturava à determinação. A figura enigmática respirou fundo, como se preparasse para revelar um mistério mortal. Alan não é quem você pensa que é, e você precisa saber que ele não só tem um segredo, mas que também está ligado ao que aconteceu com seu passado. As palavras dela eram como uma bomba prestes a explodir. Clara olhou para Alan. Sua presença tão confusa e intensa agora. O que você sabe sobre mim? Ela questionou, sua voz quase um sussurro, o medo crescendo como uma sombra. Alan a encarou e a expressão dele mudava lentamente para uma máscara de dor. Clara, espera, eu posso explicar. Mas Clara estava tão perdida. A urgência do momento a consumia. O que aconteceu com meu passado? O que você sabe sobre minha família? A mulher do futuro piscou, claramente irritada. Eles estão em perigo, Clara. Você precisa descobrir a verdade. O que está escondido pode não só mudar você, mas afetar seu filho. As luzes pareciam piscar e Clara sentiu o chão tremer sob ela. Não, isso não pode estar acontecendo. Ela estava prestes a implorar quando a equipe médica a interrompeu novamente, tentando estabilizá-la. A tensão cresceu e o monitor cardíaco começou a apitar freneticamente. O som ecoava como um alarme dentro de sua cabeça. Clara olhou para Alan, que agora estava se movendo inquieto, a preocupação estampada no rosto. Calma, Clara, tudo vai ficar bem. Mas enquanto ele tentava acalmá-la, a mulher do futuro cortou-o. Você está jogando com a vida dela, Alan, com a vida do bebê. O clima na sala tornou-se elétrico e a atmosfera mudou, como se todos estivessem segurando a respiração. Justamente nesse instante, um barulho ensurdecedor irrompeu de um dos aparelhos médicos. Havia algo muito mais sério acontecendo. As portas do quarto se abriram com um estrondo e um médico entrou, a expressão de pânico nos olhos. Precisamos agir. O monitor cardíaco está perdendo a vitalidade dela. Não, Clara, Alan gritou, o desespero transparecendo em sua voz. Em meio a toda a agitação, exausta e confusa, Clara sentiu uma dor pulsante, não só física, mas emocional, como se a verdade estivesse tentando se abrir caminho em sua mente. Você precisa confiar em mim, Clara. Ele não é o homem que você pensa que é. Ele fez um acordo com o meu passado. As palavras da mulher ecoaram em sua mente, e o quarto parecia girar. Um pacto? O que isso significava? O olhar de Alan se tornava cada vez mais sombrio. Você não entende, Clara. Tudo fez parte de um plano que agora pode custar suas vidas. Havia algo em sua expressão, um medo que ela nunca havia visto antes. De repente, um som explosivo ecoou do lado de fora e uma onda de choque os atingiu. O vidro da janela estourou e Clara instintivamente se encolheu. A fumaça e a confusão tomaram conta da sala, enquanto uma sombra gigantesca cobria o ambiente. Os gritos ecoavam. Alan gritou por Clara,
mas ela mal conseguia ouvir através do caos. Um homem surgiu entre a fumaça, seus olhos arregalados. Precisamos sair. Eles estão aqui. Era sua única mensagem antes que as luzes piscassem e o monitor começasse a apitar em um ritmo insuportável. Clara sentiu o frio na espinha. Quem são eles? Sua voz tremia. O homem olhou diretamente para ela. Quando você abriu aquela porta, Clara, você não sabia, mas estava rompendo um pacto ancestral. É por isso que estão atrás de você. Um pacto? Alan mal conseguiu evitar um tropeço. Sua expressão demonstrava que ele tentava entender tudo. O que você está dizendo? Clara, precisa parar isso. A mulher do futuro deu um passo à frente, a intensidade em seu olhar aumentando. O que seu irmão escondeu de você é mais sombrio do que imagina. Eles não são apenas pessoas quaisquer, eles são aqueles que controlam este mundo pelas sombras, e Alan pode estar no centro disso. Clara estava atordoada. Meu irmão? Como você sabe disso? Mas antes que a mulher pudesse responder, um grito ensurdecedor irrompeu do corredor. Eles estão aqui! Vamos! O médico que antes estava tentando estabilizá-la, agora era quem mais parecia em choque. E nesse momento, o chão sob seus pés começou a tremer de novo. Mas não era apenas um tremor do hospital. Era uma tremenda fonte de poder, uma força como um vendaval que parecia querer arrancá-los daquele lugar. Os gritos aumentaram. Pessoas começaram a correr. Alan segurou Clara pela mão. Não! Precisamos ir agora! Ele puxou-a, mas Clara parou. Espera, e meu filho? E todas essas verdades que estão surgindo? Estou cansada de correr sem saber. Antes que pudesse acabar a frase, o homem que se dizia seu irmão se aproximou. Se não fugirem agora, podem perder tudo, e não só um filho, mas a essência do que você é, Clara. E então, o que parecia um ambiente seguro se transformou em um cenário de terror absoluto, com um eco de destruição reverberando por todo o hospital. A tensão crescia, e Clara, naquele instante, conseguiu sentir a real dimensão da situação. A verdade estava prestes a estourar como uma bolha, mas o tempo não era mais seu aliado. Os ecos da história antiga começaram a gritar em sua mente. O que mais estava por vir? O que mais ele tinha escondido? E agora, mais importante, quem realmente era Alan? Ela se viu em um dilema profundo, entre sua vida, seu passado se desnudando e aquele amor que talvez não fosse o que parecia. As sombras da sala começaram a se fechar, e Clara percebeu. O futuro não era apenas incerto, ele se tornava um abismo sem fundo. O coração de Clara parecia querer sair do peito enquanto olhava nos olhos de Alan. O caos ao redor era palpável, mas seu foco estava na mulher enigmática que se dizia ser o seu eu do futuro. Qual é o segredo que você menciona? A voz dela tremia, um misto de medo e determinação. A figura misteriosa deu um passo à frente, suas feições conturbadas pela urgência. Alan não é quem você pensa que é. Ele esconde um passado que pode destruir tudo. Tudo o que você construiu. Tudo o que ama. Estou aqui para te alertar. A tensão na sala aumentava, e Clara sentia-se perdida. O que você sabe sobre mim que eu não sei? A mulher do futuro respirou fundo antes de soltar a bomba. A verdade é que seu filho não é só filho de Alan. Você está grávida do último membro de uma linhagem poderosa que foi ameaçada por esses eles. Ela gesticulou, os olhos arregalados. E Alan faz parte disso. O mundo de Clara parecia desabar. O que isso significava? Alan, o homem que ela amava, também estava ligado a algo tão assustador? A ideia de que seu filho não apenas herdara o futuro, mas também os segredos obscuros da família, fez seu estômago revirar. Não, isso não pode ser verdade. Mas a mulher não dava trégua. Todo esse tempo, você achou que estava fugindo de algo, mas na verdade, você estava sendo atraída para um destino que não entende. Alan fez um pacto, Clara, um pacto que pode ter consequências letais. Alan se mexia inquieto ao lado dela, sua expressão de dor se transformando em desespero. Clara, pare, isso não é verdade.
Não acredite nela. O pânico começou a surgir. A equipe médica estava agora em alerta máximo. Um médico tentando acalmar o ambiente, mas era quase impossível. Precisamos agir. O monitor cardíaco está perdendo a vitalidade dela. Alguém gritou, mas Clara mal os ouviu. Uma onda de adrenalina detonou em seu corpo quando o estrondo vindo do corredor cortou o ar. A porta explodiu de repente, empurrada por uma força invisível. O homem que se apresentava como seu irmão estava lá, um olhar de pura determinação em seu rosto. Aqui não é seguro. Eles vieram. Alan se virou para o novo intruso, e a expressão de choque era evidente. O que você está fazendo aqui? Eu te disse para ficar longe. Mas o homem ignorou Alan, seus olhos fixos em Clara. Você precisa ouvir. O futuro está em suas mãos. Nós todos fazemos parte disso. Nesse instante, uma sirene começou a tocar, e o ambiente estava em frangalhos. O monitor emitia um sinal cada vez mais frenético. Clara olhou para Alan, um nó na garganta. Você me escondeu isso? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, uma explosão ecoou do lado de fora. O som ensurdecedor deixou todos paralisados. A mulher do futuro, seu irmão e Alan trocavam olhares, como se um pacto silencioso tivesse sido feito entre eles. Clara não conseguia definir em quem confiar, e então uma sombra escura entrou na sala. Era como se a própria morte tivesse cruzado a porta. Clara não conseguiu identificar a forma que avançava, mas a sensação de perigo era palpável. Seus instintos gritaram, e ela se viu empurrada para trás enquanto o mundo girava. "Clara, agora!" gritou Alan. Mas quando ela olhou, seu rosto estava pálido, e seus olhos refletiam algo que ela nunca havia visto: terror absoluto. O homem ao lado dela fez uma corrida inesperada para bloquear a figura. Neste flanco, Clara percebeu que ele não se parecia mais como um irmão, e uma onda de desconfiança varreu seu ser. A figura ameaçadora fez um movimento rápido, e antes que qualquer um pudesse reagir, 2 tiros ecoaram pela sala, e o colorido do vestido de Clara começou a se misturar com uma sombra bem conhecida. O chão parecia girar sob sua realidade. "Alan!" A voz dela saiu como um grito estrangulado, enquanto a imagem se tornava cada vez mais confusa. O choque preencheu os rostos ao redor, e um silêncio mortal tomou conta do ambiente. "Eles estão aqui!" disparou a mulher do futuro, enquanto uma nova verdade começava a emergir entre os destroços da revelação. E assim, enquanto a dor fervia em seu corpo e a confusão dominava sua mente, Clara enfrentou-a. O que realmente significava amar Alan e a verdade de seu filho? O que estava por trás daquela terrível decisão? Ela sabia que seu destino agora estava mais longe do que qualquer chance de um futuro seguro. O que viria a seguir? Uma nova tempestade estava se formando, e Clara, mais perdida do que nunca, se viu na iminência de um colapso emocional. O coração de Clara parecia querer sair do peito enquanto olhava nos olhos de Alan. O caos ao redor dela era palpável, mas seu foco estava na mulher enigmática que se dizia ser o seu eu do futuro. "Qual é o segredo que você menciona?" A voz dela tremia, um misto de medo e determinação. A figura misteriosa deu um passo à frente, suas feições conturbadas pela urgência. "Alan não é quem você pensa que é. Ele esconde um passado que pode destruir tudo. Tudo que você construiu, tudo que ama. Eu estou aqui para te alertar." A tensão na sala aumentava, e Clara sentia-se perdida. "O que você sabe sobre mim que eu não sei?" A mulher do futuro respirou fundo, como se preparasse para soltar uma bomba. "A verdade é que seu filho não é só filho de Alan. Você está grávida do último membro de uma linhagem poderosa que foi ameaçada por esses eles." Ela gesticulou, os olhos arregalados. "E Alan faz parte disso." O mundo de Clara parecia desabar. O que isso significava? Alan, o homem que ela amava, estava ligado a algo tão assustador? A ideia de que seu filho não apenas herdaria o futuro,
mas também segredos obscuros da família, fez seu estômago revirar. Não, isso não pode ser verdade. Mas a mulher não dava trégua. Todo esse tempo você achou que estava fugindo de algo, mas, na verdade, você estava sendo atraída para um destino que não entende. Alan se movia inquieto ao lado dela, a expressão de dor se transformando em desespero. Clara, pare! Isso não é verdade! Não acredite nela! O pânico começou a surgir. A equipe médica estava agora em alerta máximo. Um médico tentando acalmar o ambiente, mas era quase impossível. Precisamos agir. O monitor cardíaco está perdendo a vitalidade dela, alguém gritou. Mas Clara mal os ouviu. Uma onda de adrenalina detonou em seu corpo quando um estrondo vindo do corredor cortou o ar. A porta explodiu de repente, empurrada por uma força invisível. O homem que se apresentava como seu irmão estava lá, um olhar de pura determinação em seu rosto. Aqui não é seguro. Eles vieram. Alan se virou para o novo intruso, e a expressão de choque era evidente. O que você está fazendo aqui? Eu te disse para ficar longe. Mas o homem ignorou Alan, seus olhos fixos em Clara. Você precisa ouvir. O futuro está em suas mãos. Nós todos fazemos parte disso. Nesse instante, uma sirene começou a tocar, e o ambiente estava em frangalhos. O monitor emitia um sinal cada vez mais frenético. Clara olhou para Alan, um nó na garganta. Você me escondeu isso? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, uma explosão ecoou do lado de fora. O som ensurdecedor deixou todos paralisados. A mulher do futuro, seu irmão e Alan trocavam olhares, como se um pacto silencioso tivesse sido feito entre eles. Clara não conseguia definir em quem confiar, e então uma sombra escura entrou na sala. Era como se a própria morte tivesse cruzado a porta. Clara não conseguiu identificar a forma que avançava, mas a sensação de perigo era palpável. Seus instintos gritaram e ela se viu empurrada para trás enquanto o mundo girava. "Clara, agora!" gritou Alan. Mas quando ela o olhou, seu rosto estava pálido, e seus olhos refletiam algo que ela nunca havia visto: terror absoluto. O homem ao lado dela fez uma corrida inesperada para bloquear a figura. Nesse flanco, Clara percebeu que ele não se parecia mais como um irmão, e uma onda de desconfiança varreu seu ser. A figura ameaçadora fez um movimento rápido, e antes que qualquer um pudesse reagir, 2 tiros ecoaram pela sala. E o vestido de Clara começou a se misturar com uma sombra bem conhecida. O chão parecia girar sob sua realidade. "Alan!" A voz dela saiu como um grito estrangulado, enquanto a imagem se tornava cada vez mais confusa. O choque preencheu os rostos ao redor, e um silêncio mortal tomou conta do ambiente. "Eles estão aqui!" disparou a mulher do futuro, enquanto uma nova verdade começava a emergir entre os destroços da revelação. Nesse momento, Clara viu tudo desmoronar. O homem que parecia ser seu irmão não era um aliado, mas alguém. "Você não pode confiar neles, Clara." O homem gritou, mas seu rosto estava pálido e seus olhos brilharam com uma luz estranha. Um sussurro aterrorizante cortou o ar. "Este bebê não é seu, Clara. Ele é uma chave para um poder que nunca deveria existir." As palavras ecoaram na mente de Clara como um raio atravessando uma tempestade. O que isso significava? O pânico tomou conta de Clara enquanto uma nova onda de adrenalina corria por suas veias. Os laços de amor e confiança se desvaneciam em sombras. O que mais estavam escondendo dela? O que mais estava por vir? A dor e a confusão tornaram-se insuportáveis, e Clara percebeu que o verdadeiro horror de seu passado estava finalmente se revelando. E assim, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, Clara sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A vida do seu filho e o futuro das pessoas que amava estavam em jogo. Ela precisava decidir em quem confiar e o que realmente desejava para seu futuro.
Mas entre a escuridão que a envolvia, uma pergunta pairava em sua mente: como lidar com o que ainda estava por vir? E mais, sua vida nunca mais seria a mesma. O desespero tomou conta da sala quando Clara ouviu as palavras da mulher que se dizia seu eu do futuro. Ela mal podia processar tudo o que estava acontecendo. Alan a encarava, mas havia um pânico em seu olhar que ela nunca havia visto antes. As revelações a atingiam como um vendaval. Antes que pudesse articular qualquer pensamento, o homem que afirmava ser seu irmão gritou novamente: Clara, temos que sair agora. Mas nesse instante, a sombra que havia entrado na sala antes parecia se manifestar ainda mais. A figura sombria se adiantou, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alan moveu-se na frente dela, como se quisesse protegê-la. A tensão no ar era palpável. Todos os olhos estavam fixos na nova ameaça. Então, uma risada pro. Ainda seguindo com as mentiras, não é, Alan? A voz era suave, mas tinha um tom que fazia os pelos da nuca de Clara se levantarem. Um homem elegante, com um terno escuro e um sorriso cruel, se materializou entre as sombras. Você acha que pode escapar de mim? Que pode proteger essa criança? O que você quer? Alan respondeu, seu tom desafiador. Mas Clara percebeu o medo por trás dele. A figura sorria, como se estivesse jogando um jogo obscuro onde tudo estava em suas mãos. Quero o que é meu de volta. E isso inclui a criança. Clara, você não faz ideia do que está prestes a se tornar. A sala caiu em um silêncio aterrador. A mulher do futuro sufocou um grito, e Clara olhou desesperada para Alan. Ele está falando sobre o bebê. Sua mente estava em frenesi. O que isso significa, Alan? Não acredite nele, Alan exclamou, mas o homem já se adiantava, seu olhar travado em Clara. Você será muito mais do que uma simples criança, minha querida. Você será a chave para algo muito maior. Ele gesticulou e Clara sentiu um frio intenso na barriga. Algo nele fazia seu instinto gritar que o futuro era sombrio. Quem é você? A voz de Clara tremia, sua respiração acelerada. Por que você diz que o bebê é seu? Ele é meu porque você está envolvida em algo que vai muito além de você. Alan não é mais do que uma marionete nesse jogo. O pacto que ele fez foi só o começo. O olhar do homem era penetrante, e Clara começou a perceber que havia um mundo de mentiras entrelaçado com sua vida. Um mundo que ela não compreendia, mas que estava prestes a explodir. De repente, um barulho ensurdecedor irrompeu. As luzes começaram a piscar e uma série de gritos ecoaram do corredor. O pânico se espalhou. Clara virou-se para Alan, que estava agora em uma postura defensiva. Clara, vá! Sai enquanto ainda pode! Ele gritou desesperado. Antes que pudesse reagir, o monitor cardíaco começou a apitar freneticamente. As enfermeiras e médicos entraram em um frenesi, correndo, tentando estabilizar a situação. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. E o homem em pé diante dela. Ele se tornara uma figura ameaçadora, absorvendo toda a atenção. Então, outro grito. Não vamos deixar que isso aconteça de novo. Um novo grupo de pessoas invadiu o quarto, todos em terno, com feições decididas. Clara percebeu que eles eram mais do que simples médicos. Eram agentes de algo que ela ainda não conseguia entender. Todos precisam se afastar dela. Um deles gritou, tentando controlar a situação. O homem sombrio deu um passo à frente, seu olhar feroz. Vocês não têm poder aqui. Ela é minha. E nesse momento, tudo desmoronou. Clara, em meio à multidão, viu a mulher do futuro ser arrastada para um canto pela segurança, enquanto Alan tentava proteger Clara. O que eles querem de mim? Ela gritou, seu coração palpitando. O território da mentira estava prestes a ser transformado em uma calamidade. O homem enviou um olhar gelado para Clara. Você precisa decidir, Clara. Ou ficará com Alan e será consumida por essa mentira.
ou pode me seguir e descobrir o verdadeiro poder que está dentro de você. E lembre-se, a escolha que você fizer poderá afetar não só sua vida, mas também a de seu filho e de todos que você ama. Clara estava paralisada, o choque lavando sobre ela como um tsunami. A tempestade que começara com um pedido de casamento agora se tornava um furacão de revelações e escolhas impossíveis. A linha entre o que era real e o que era uma ilusão começou a desvanecer. A única coisa clara naquele momento era a incerteza do que estava por vir. Decida-se, sussurrou o homem enquanto Alain a segurava com firmeza, tentando puxá-la para perto dele. E assim, em um instante de terror, Clara percebeu que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. E com isso, um novo mistério tomava forma. Uma escolha que a levaria a um destino inimaginável. O que mais ela ia descobrir? E o que mais Alain poderia estar escondendo? Enquanto a tempestade rugia do lado de fora, um novo tipo de caos estava prestes a começar. A tensão se espalhou pela sala como um incêndio à espreita. Clara sentiu um nó na garganta enquanto o homem sombrio a encarava, seus olhos refletindo um poder que a deixava fria. Alain estava ali, um escudo, mas ela podia ver o desespero em seus olhos. O monitor cardíaco apitava freneticamente, como se estivesse anunciando o que estava por vir. Você não vai ficar com ela, Alain gripou, sua voz firme, mas Clara notou um tremor subjacente. O homem sombrio sorriu de forma cruel. Nós ainda estamos jogando, Alan. Lembre-se, a verdade sempre vem à tona. A sala parecia girar em torno dela. Clara respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. Quem é você? O que quer de mim? A voz dela saiu mais forte do que ela esperava. A mulher do futuro a olhava, e Clara viu a determinação refletida em seus olhos. Era quase como se ela estivesse dizendo que a resposta estava dentro dela. Eu sou o que você pode se tornar, e você pode decidir, Clara. Disse a mulher, sua voz grave e desesperada. Não deixe que eles a manipulem. Você é mais forte do que imagina. As palavras soaram como um eco profundo. Clara sentiu algo se agitar dentro dela, uma faísca de coragem. O homem sombrio avançou, mas Alan o bloqueou. Saia da frente! O choque nas palavras fez Clara estremecer. A sala estava em pânico. A equipe médica tentava controlar a situação, mas tudo estava fora de controle. E, num instante de clareza, Clara percebeu. Eu não sou uma marionete. Essa história não é apenas sobre eles. Ela olhou nos olhos de Alan, buscando algo. Alguma conexão que pudesse salvá-los. Eu escolho ser livre, para mim e para o meu filho. As palavras saíram com fervor, e enquanto os rostos em volta trocavam olhares de surpresa, a mulher do futuro sorriu. Era como se a força de Clara dobrasse o espaço ao seu redor. O homem sombrio congelou, a expressão em seu rosto mudando de desprezo para incredulidade. Você realmente acredita que tem controle? Ele desafiou. Mas havia uma fragilidade em sua voz. Clara deu um passo à frente. Eu não preciso acreditar em você ou nas mentiras que me contaram. O monitor cardíaco começou a estabilizar, e a equipe médica se preparou, mas não parou. O homem sombrio hesitou, sua bravura desmoronando sob a intensidade que Clara exalava. Você não pode escapar do seu destino. Ele gritou, mas o medo agora estava estampado em seu rosto. Talvez você deva parar de tentar controlar o destino dos outros. Você não sabe quem eu sou. Clara desafiou, com uma nova confiança tomando conta dela. E houve um momento de silêncio. Algo havia mudado. Alan se adiantou, colocando a mão no braço de Clara. Vamos, precisamos sair. Mas Clara sabia que a saída era muito mais do que escapar. Era de se libertar das prisões que foram construídas por mentiras. E juntos, eles começaram a se afastar, a mulher do futuro ao lado deles, enquanto a equipe médica guardava a entrada.
O homem sombrio, agora encolhido em sua própria fragilidade, recuou. Isto não é o fim, ele se atreveu a dizer, mas já não havia poder em sua voz. A luz do corredor iluminou seus rostos, enquanto eles saíam do quarto. E Clara se virou uma última vez. Meu filho será livre. Nós seremos livres. A determinação soava como um hino. E enquanto atravessavam a porta, Clara percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O caminho à frente poderia ser repleto de desafios, mas ela havia feito sua escolha. E agora ela se sentia viva. Mas o que mais o futuro reservava para eles? E como essa história se desenrolaria? Essa era apenas a primeira página de algo novo e desconhecido. Ei, antes de ir, eu preciso que você faça algo incrível. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e faz toda a diferença. E não esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo.